Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Lembrando que o material dessa aula está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para quem quiser adquirir nosso material, é só clicar no link, certo? O material vai tanto os slides dessa aula, como também o PDF com as questões, ok? Vamos lá para o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, eu gostaria também de pedir a vocês para deixar o like se gostou da aula, tá bom? Para ajudar nosso projeto aqui a crescer cada vez mais no YouTube. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal também, certo? Vamos começar aqui nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, começando aqui pelos primeiros capítulos aqui do Estatuto, certo? O ECA, pessoal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adota um critério cronológico bem rígido para diferenciar as duas fases, né, da infância da pessoa. Tem a criança e tem o adolescente. De acordo com o artigo 2º da lei, a criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompleto, certo? Até 12 anos incompleto é considerado criança para o estatuto. Já o adolescente compreende a faixa que vai dos 12 anos completos, certo? Até os 18 anos de idade. Ou seja, a criança é até os 12 incompleto e o adolescente é a partir dos 12, né, completos até os 18 anos de idade, ok? A partir disso é adulto, depois do adolescente, ok? E tem também uma importante exceção, né, que é muito cobrada em prova. Uma exceção que costuma despencar é o seguinte: em casos excepcionais, né, expressos na lei, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também pode ser aplicado a jovens de 18 a 21 anos, certo? De 18 a 21 anos, em casos excepcionais, ok? Por quê, professor? Para, porque tem algumas normas que ainda trata a criança uma idade um pouco mais prolongada, né? Que é até os 21 anos, certo? É uma exceção. Se dizer, até os 21 anos a ECA pode ser aplicada, tá correto, certo? Porque são casos excepcionais que vamos ver lá na frente, ok? É, também guarda o seguinte, pessoal. A criança que tem até 12 anos incompleto no dia do seu 12º aniversário já é adolescente, certo? Quando ela completa o aniversário naquele dia, ela já é adolescente, ok? Se completou, já vira adolescente. Agora vamos falar um pouco mais da proteção integral e a prioridade absoluta aqui presente no artigo 4º, tá bom? Para tratar da proteção ilegal, integral, na verdade, e de prioridade absoluta, a lei estabelece que tem que assegurar, né, os direitos da criança e do adolescente. Isso é um dever coletivo, dividindo entre a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Todo mundo, eles funcionam como uma colaboração, né, para que a criança ela tenha essa proteção, certo? Para sua prova, decora o seguinte: prioridade absoluta. Não esqueça, o Estado ele dá prioridade absoluta a quem é criança e adolescente e se divide em 4 eixos. Primeiro, né, é, que vai receber a proteção e o socorro em qualquer situação. Se tiver, por exemplo, um adulto, uma criança, a pessoa, o profissional, por exemplo, um bombeiro, um militar, ele vai socorrer primeiro a criança, porque é a prioridade absoluta, certo? É, a procedência também do atendimento nos serviços públicos, a preferência na formulação de políticas sociais, tem que sempre ver a criança, ok? E, por fim, a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas afins, certo? Tem que ter um cuidado maior, tanto com criança, como pessoas com deficiência e também idosos, certo? Esse grupo de pessoas que é um pouco mais vulnerável, sempre tem que tratar como prioridade. E a prioridade que ele diz aqui é prioridade absoluta. A sua provinha vai dizer que é prioridade relativa, vai estar incorreta, porque prioridade absoluta, ok? Vamos avançar aqui e falar sobre os princípios fundamentais do ECA, né? Sobre 4 princípios que aqui a gente vai trabalhar, né? O primeiro deles é a proteção integral, prevista aqui no artigo 1º, que garante ao público infanto-juvenil todos os direitos humanos fundamentais de forma abrangente. Segundo aqui, pessoal, segundo princípio aqui, é justamente
a não discriminação, detalhando no artigo 3º que assegura a aplicação desses direitos a todas as crianças e adolescentes sem distinção de raça, sexo, religião, deficiência, né, condição social, nada disso tem que interferir na prestação do serviço. Já o terceiro princípio aqui é a interpretação social, contida aqui no artigo 6º, que orienta o aplicador da lei, né, a sempre considerar os fins sociais, o bem comum e a condição peculiar de cada pessoa em pleno desenvolvimento, certo? Por fim, o artigo 4º estabelece também assistência afetiva, determinando que os pais têm um dever legal de oferecer orientação, apoio nos momentos difíceis e a presença física mesmo, sem que seja solicitada, ok? Vamos continuar aqui nossos estudos falando um pouco mais do direito à vida e à saúde, certo? Mesmo no pré-natal, a criança lá, ela vai ter todo um acompanhamento antes mesmo de nascer, né? Que diz aqui o nosso artigo 8º. O primeiro é aqui o atendimento pré-natal, que deve ser realizado pela atenção primária, né, com atenção primária à saúde, e a lei exige que a gestante ela seja formalmente vinculada ainda no último trimestre de gravidez, ok? No local onde seja realizado o seu parto, todo um acompanhamento. A criança, antes de ser concebida, ela tem que ter todo um acompanhamento, e o ECA também foca bastante nesses conceitos, certo? O segundo ponto aqui, muito cobrado em prova, é o direito ao acompanhante. É garantido à gestante e, e à parturiente, né, o direito de escolher uma pessoa de sua preferência para acompanhá-la durante o pré-natal, o trabalho de parto também e o pós-parto imediato. Para, e por fim, né, o poder público ele tem o dever de fornecer assistência psicológica, tanto no pré quanto no pós-natal, certo? Estendendo também um amparo, inclusive, para as mães que se manifestam o desejo de entregar o filho para adoção, ok? E também para as gestantes em situação de privação de liberdade. Fica atento principalmente a essa assistência psicológica, porque costuma cair bastante em prova, certo? Então o ECA ele não foca só naquelas crianças, foca antes mesmo da concepção da vida da criança no estatuto, ok? Também tem aqui a obrigação dos hospitais. O que, que os hospitais têm que fazer, né, para com a mulher grávida, ok? O artigo 10º do ECA estabelece as obrigações específicas dos hospitais e maternidades. E aqui temos um bocado de pegadinhas que a banca pode utilizar. A primeira delas aqui, pessoal, é que os estabelecimentos devem manter o registro no prontuário médico com um período de 18 anos, certo? 18 anos é esse período no prontuário, tem que estar registrado, né? E atenção, pois o prazo também cai muito em prova. Além disso, o hospital também deve garantir a identificação correta do bebê por meio de impressões é, é plantar, né? E o digital. Essa impressão, pessoal, plantar é quando a criança já nasce, tá? Tem todo o cuidado, né? Tem o teste do pezinho também que a gente vai falar lá na frente, tá? Esses primeiros contatos que a criança vai ter assim que chega ao mundo, ok? E o hospital tem que dar todo o apoio, ok? Além disso, o recém-nascido ele também tem a obrigação, né? O hospital tem a obrigação de realizar exames de triagem para o diagnóstico de anormalidades, né? Tem algumas anormalidades que as crianças têm, né? E o hospital ele tem esse dever de diagnosticar, certo? Tem o teste do pezinho, como eu já falei, além do fornecimento de declaração de nascimento detalhada em qualquer ocorrência de parto, certo? E por fim tem aqui a lei que ela exige ao hospital a possibilidade do alojamento conjunto, mantendo o neonato, né, junto com a mãe, quer dizer, o bebê junto com a criança. E também o acompanhante também tem que receber, né, as orientações práticas, né, sobre todo o cuidado, certo? Além disso, tem também a parte da amamentação, que a enfermeira vai ajudar, né, quem está lá no hospital. E os prontuários é o que cai muito em prova. Ó, o prontuário tem que ter a guarda, né, de 18 anos.
certo? É um dado muito importante, você não pode esquecer toda essa parte aqui das obrigações hospitalares, ok? Vamos agora falar um pouco mais sobre o teste do pezinho e a triagem neonatal. Pessoal, aqui o primeiro ponto importante é o rol de doenças registrado, né, pelo teste do pezinho. Ele não é fixo, ok? Podem ser expandido pelo poder público sempre que houver uma base de evidências científicas, nacionais ou internacionais, que mostre outro tipo de doença que pode ser visto pelo teste do pezinho, certo? E o segundo aspecto aqui, muito cobrado em provas, né, é o dever da informação. Os profissionais de saúde ele têm a obrigação legal de explicar detalhadamente à gestante e os acompanhantes todas as diferenças entre os testes fornecidos pelo SUS e aqueles disponíveis na rede privada, ok? E essa transparência garante o direito de escolha e a proteção integral da saúde do bebê desde os primeiros dias de vida, ok? O teste do pezinho aqui tem aqui as 4 etapas, né? Tem a triagem para as doenças básicas, ok? Depois tem a triagem ampliada para erros inatos no metabolismo. A terceira etapa aqui é a detecção de doenças lissossômicas. E, por fim, temos aqui a triagem de imunodeficiências primárias, certo? Tudo isso é feito a partir do teste do pezinho, ok? Entramos agora na tríade fundamental do ECA, é justamente falando sobre a liberdade, respeito, dignidade, são tópicos indispensáveis para qualquer concurso público. Isso aqui vocês têm que dominar, tá bom? Começamos aqui pelos artigos 16, que trata do direito à liberdade, que compreende os eixos como o direito de ir e vir, né, de estar nos logradouros públicos, expressar a opinião, exercer a crença, né, e o culto, independentemente da religião, certo? Brincar e praticar esportes também é uma prática da liberdade, né, que as crianças têm que ter, participar da vida familiar comunitária e também da vida política, né, de forma que está escrito aqui na lei. Além disso, o poder também busca o refúgio, né, auxílio e orientação, ok? Quando a criança ela tem um certo problema, né, ela busca tem esse direito também de ter uma orientação, né, de um especialista. Já o artigo 17, ele trata do direito ao respeito, que garante a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, protegendo de forma expressa a imagem, a identidade, a autonomia dos valores, né? E os espaços e os objetos pessoais das crianças, tudo bem? Fechando o bloco aqui, o artigo 18, ele estabelece o dever de todos de zelar pela dignidade desse público, né? Que são justamente colocando as crianças e os adolescentes, salvo qualquer tratamento desumano, né, violento, aterrorizante, vexaminoso ou então constrangedor. Todos esses daqui é uma proteção a mais, né, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz para com o poder público, ok? Avançando aqui, vamos falar um pouco sobre as vedação ao castigo físico, que é a lei também do menino Bernardo, uma lei muito importante aqui foi trazida aqui pelo ECA, né? A lei do menino Bernardo, que inclui aqui os artigos 18A e 18B, foi uma inovação. Quando tem inovação, possivelmente também cai muito em prova. Aqui, basicamente, era a lei, ela colocou essa parte aqui para proibir o uso de violência na educação das crianças e adolescentes. A lei, ela diferencia duas condutas proibidas que caem muito em prova. É o castigo físico, que é a ação disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulta em um sofrimento, né, ou uma lesão, e o tratamento cruel ou degradante, que é a conduta que humilha, né, ameaça gravemente e ridiculariza o jovem, certo? Caso os pais e os responsáveis descumpram essas regras, o Conselho Tutelar pode aplicar medidas administrativas diretas, como o encaminhamento a programas de proteção, certo? Também o tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Cursos de orientação, além de advertências e garantia de tratamento médico especializado para a própria vítima, ok? Fique atento a essas medidas aqui, tá bom? As medidas aplicáveis, né, do Conselho Tutelar, principalmente a questão da advertência, certo? Que cai muito em prova, ok? O menino Bernardo é justamente o nome do menino que sofreu esses castigos aqui, por isso que a homenagem é ao Bernardo, ok?
o direito à convivência familiar, e no caso do acolhimento, certo? Está presente aqui no artigo 19. O que que fala esse artigo, tá, pessoal? A regra aqui é absoluta, ok? A criança ou adolescente, eles têm o direito de ser criado no seu meio de sua família, certo? Na sua família natural, aquela família onde ele nasceu, ok? Quando isso não é possível, a lei autoriza a medida de acolhimento, que pode ser uma familiar, né, ou institucional, mas estabelece que essa intervenção ela será sempre temporária e excepcional, não é regra, é uma exceção. Na sua prova, guarda o seguinte: são três regras cruciais para os prazos e as preferências. O primeiro, no caso aqui do acolhimento, ele é feito pela família acolhedora e tem preferência sobre o acolhimento institucional, certo? Sempre a família vai ter a preferência. O segundo aqui é a situação que a criança acolhida deve ser reavaliada judicialmente a cada 3 meses. Não esqueçam esse prazo, né? A cada 3 meses que é feito a reavaliação, ok? E o terceiro aqui é o prazo máximo de permanência no acolhimento institucional, que é de 18 meses. Não esqueça também os 18 meses, certo? Que é muito cobrado em prova, salvo comprovada também a necessidade justificada pelo juiz, ok? Mas o prazo máximo aqui institucional é 18 meses. Não esqueçam esses prazos, despencam em prova. É interessante você dar uma olhada nesse slide aqui 2 dias antes da sua prova, certo? Para ficar bem fresco na sua mente. O link do material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se quiser adquirir esse material para revisão, é ótimo para sua avaliação, ok? Vamos continuar aqui falando um pouco sobre a família natural, né? Antes de tudo, eu gostaria de também pedir a vocês, que eu sempre esqueço, né? Para deixar o like no vídeo e ajudar nosso projeto, tá bom? Se você está gostando da aula, deixa o like aí e ajuda demais o nosso canal, certo? Aqui, pessoal, vamos falar um pouco da família natural, extensa e substituta, certo? O ECA, ela divide o conceito em três modalidades, como eu já falei, né? A família natural, ela é prevista no artigo 25, que é a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles, certo? Pode ser só a mãe ou só o pai, pode acontecer alguma coisa na família onde só um possa cuidar, né? Junto com seus descendentes, ok? Já a família extensa ou ampliada vai muito além do núcleo básico, sendo formada por parentes próximos com que a criança ou adolescente convivam, mantém os vínculos de afinidade e afetividade, certo? E por fim temos aqui a família substituta, que ocorre por meio de três institutos: a guarda, a tutela e a adoção. A diferença desses três institutos, pessoal, é muito importante e cai muito em prova, certo? Você tem que saber o que é guarda, o que é tutela e o que é a adoção. Para as questões de concurso, guarda o seguinte: se a criança tiver mais de 12 anos, ou seja, ela for uma adolescente, ela precisa dar o seu consentimento em audiências para a colocação em família substituta, ok? Além disso, os grupos e irmãos eles devem ser colocados na mesma família substituta para evitar a separação, certo? Se tiver pelo menos um irmão, né, tem que colocar na mesma família substituta para ter o convívio junto, né? Abrem também exceções apenas se houver um risco comprovado de abuso, tá bom? Vamos agora falar sobre a guarda, a tutela e a adoção, as diferenças essenciais que cai bastante em prova, certo, pessoal? Aqui vocês precisam dominar essas diferenças, que a guarda nada mais é do que a medida predominantemente temporária, certo? É temporária. A guarda é temporária, medida predominantemente temporária, que regulariza a posse de fato da criança ou adolescente, obrigando a prestação de assistência material, né, moral, educacional, e sem romper os vínculos dos pais biológicos, certo? A guarda não rompe o vínculo biológico dos pais. Tudo bem? Já a tutela, ela pressupõe obrigatoriamente a perda ou a suspensão prévia do poder familiar. Ela confere os mesmos deveres da guarda e acrescenta o encargo legal de administrar os bens e representar civilmente o menor até os 18 anos. Ok? Por fim, temos aqui a adoção, que é a medida mais radical
e irrevogável, certo? Que desliga definitivamente a criança da sua família natural e cria um novo e permanente vínculo de filiação, exigindo o poder familiar dos pais biológicos, né, extinguindo, na verdade, o poder dos pais biológicos e transferindo para outro, né, outras pessoas civis para os adotantes, ok? Então, os adotantes aqui fica totalmente com a guarda, né? E o vínculo com a família biológica é extinguido, tá bom? Não esqueçam a diferença desses dois. Vou deixar o slide aqui também na descrição do vídeo e no comentário para vocês aprenderem isso aqui, que cai bastante em prova do ECA, tá bom? Vou falar sobre a adoção. Quais são os requisitos e regras para a adoção? O tema adoção ela traz algumas regras e um rol bem taxativo, né, que as bancas costumam cobrar. Primeiro é que em relação a quem pode adotar, a lei ela exige a idade mínima de 18 anos, independentemente do estado civil, certo? Pode ser casado, solteiro, enfim, independentemente do estado civil. Porém, fica atento à regra de diferença de idade. O adotante deve ser no mínimo 16 anos, 16 anos mais velhos que o adotado, certo? Tem que ter 16 anos, não esqueça dessa parte aqui. Tem que ser 16 anos mais velhos que o adotado, ok? Além disso, guarde também uma proibição clássica. Os ascendentes, como avós e irmãos, não podem adotar, certo? O avó não pode adotar, nem o irmão também não pode fazer a adoção. No que diz respeito ao consentimento, os pais biológicos devem concordar expressamente com a adoção, a menos que seja desconhecido os ou já tenham sido destituídos o seu poder familiar, certo? E se o adotado ele for maior de 12 anos, certo? Se o adotando, a pessoa que vai estar sendo adotada for maior de 12 anos, o seu consentimento e audiência também é obrigatório, certo? Quando ele é maior de 18 anos, 12 anos, na verdade, ele é adolescente. Então, seu consentimento tem que ter sido feito em audiência e é obrigatório. Por fim, o ECA também traz duas vedações. É absolutamente proibida a adoção por procuração e o tutor ou curador não pode adotar o tutelado enquanto não prestar contas em juízo da administração de seus bens. Ok? Essas proibições caem muito em prova, certo? Vedada a adoção por procuração e o tutor, o curador, ele não pode adotar o tutelado, né, enquanto prestar contas, não prestar, na verdade, contas à administração. Ok? Vamos agora falar sobre o estágio de convivência na adoção. Tem a adoção nacional, a adoção internacional e, no caso aqui, tem também a dispensa, pessoal. O artigo 46, ele é um período prático obrigatório para avaliar a adaptação antes do juiz conceder a adoção definitiva. Ele é integralmente acompanhado pela equipe, né, profissional de justiça da infância e da juventude, que emitirá um relatório final sobre a convivência da medida, certo? Conveniência, na verdade, a conveniência da medida. Na adoção nacional, esse prazo varia conforme as peculiaridades do caso, né? Enquanto na internacional, ela possui regras mais rígidas, devendo ser cumprida obrigatoriamente em território nacional e preferencialmente na comarca que resida a criança, certo? Para sua prova, lembre do seguinte: a dispensa desse estágio só ocorre em situações muito específicas, autorizadas por lei, como quando o adotante ele já reside com o adotado por um tempo suficiente, né, para comprovar o vínculo de afinidade, afetividade, e também você tem que tomar muito cuidado, né, aos prazos, que cai muito em prova para a questão da adoção, certo? Se tiver um tempo muito grande, né, essa adoção ela é dispensada, ok? Os efeitos jurídicos da adoção, pessoal, está elencado aqui no artigo 41 e 49. Vamos dar continuidade aqui falando da adoção, né? O primeiro aspecto é o vínculo constitutivo, né? Na qual a adoção se concretiza por meio de uma sentença judicial e passa a valer a partir do trânsito em julgado, certo? Antes do juiz avaliar, temos aquele tempo de convivência que a gente falou no slide passado, né? E o segundo ponto aqui é
é a igualdade total. O que significa que o adotado ele adquire exatamente os mesmos direitos e deveres dos filhos de um filho biológico, certo? Adotado, né? Adotando, a pessoa que está adotando, ele tem os mesmos direitos e deveres para com um filho, como se fosse um filho biológico, obviamente, né? Incluindo também os direitos de sucessórios, né? A pessoa, ela, quando falece, as riquezas, né? É herdada para aquele filho adotado e também a herança, ok? Além disso, ocorre também uma ruptura biológica, que desliga o adotado de qualquer vínculo jurídico de seus pais ou parentes de sangue, certo? Depois que é adotado, esse vínculo é desligado, ok? Sobrevivendo aqui apenas os impedimentos matrimoniais para evitar casamentos entre parentes biológicos, ok? Por fim, a lei também consagra a irrevogabilidade da medida. Portanto, mesmo que os adotantes venham a falecer, isso não restabelece o poder familiar dos pais biológicos, ok? Como garantia fundamental, o ECA também assegura que o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica após completar os 18 anos de idade, garantindo o acesso irrestrito aos autos do processo. Ok? 18 anos de idade ele tem essa prerrogativa aqui de ter consciência de quem foi os seus pais biológicos. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre a adoção internacional, pessoal. Adoção internacional. Focando aqui no quando é admissível, certo? Quando é admissível, a adoção internacional é uma das partes mais técnicas aqui do ECA, né? A lei estabelece que ela só é admissível quando o pretendente, né, ele possui residência habitual em um país que seja parte da convenção do AIA, certo? Essa convenção aqui do AIA, ok? Se faz parte da convenção do AIA, ele tem esse direito aí, né, internacional de ser adotado. E além disso, quando estiver também totalmente esgotado todas as possibilidades de adoção nacional, né, após consulta prévia aos candidatos, né, aos cadastrados. Dentro da ordem de prioridade, guardem que os brasileiros existentes no exterior, ele tem preferência sobre os estrangeiros, ok? Se uma pessoa é brasileira e reside no exterior, ele tem preferência para fazer a adoção, ok? Para fechar, uma regra de segurança absoluta que despenca nas provas é o seguinte: é terminantemente proibida a saída do adotando no território nacional antes do trânsito em julgado da decisão judicial que conceder a adoção internacional. Não há exceção para a regra de trânsito em julgado, certo, pessoal? Essa regra de trânsito em julgado não tem exceção, tem que ter o trânsito em julgado. Avançando aqui para o apadrinhamento e também cadastro de adoção. Fechando aqui essa parte de proteção e conveniência familiar, precisamos aqui entender dois institutos cruciais, que é o apadrinhamento e os cadastros de adoção. O apadrinhamento aqui é previsto no artigo 19b, certo? Permite que as crianças ou adolescentes de acolhimento recebam o apoio do padrinho, né, e madrinhas, que possam ser pessoas físicas de maiores de 18 anos, ou também pode ser pessoa jurídica, nada impede de que uma empresa também possam fazer o apadrinhamento, ok? Com o objetivo de colaborar com o seu desenvolvimento social, educacional, afetivo, mas sem intenção de adoção. Não tem a adoção, não tem essa parte da adotiva, certo? Lembrando que pessoa jurídica também pode ser padrinho, certo? Não esqueça dessa parte aqui, ó. Uma empresa, se colocar um caso hipotético na forma, pode apadrinhar uma pessoa? Sim, sem problema nenhum, certo? Pode ajudar com os custos, por exemplo, da escola, ok? A lei também dá prioridade para jovens com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família substituta. Já o artigo 50 do nosso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que a disciplina, na verdade, o cadastro de adoção determina, né, que cada comarca tenha pelo menos 2 registros obrigatórios, ok? Quais são eles? Um de crianças aptas à adoção e outro para pessoas interessadas em adotar, certo? Uma crianças aptas para adoção, né? E outras pessoas interessadas em adotar. Esses dois cadastros aqui só para ter um controle, né?
Fique também muito atento aos prazos e prioridades do cadastro para a prova. É o seguinte, a inscrição no sistema estadual e nacional deve ocorrer em até 48 horas, sob a pena de responsabilidade da autoridade. E há também a prioridade de tramitação para pessoas, né, para processo em adoção com crianças que tenham deficiência, certo? Ou então doença crônica e façam parte do grupo de irmãos, ok? Se tiver uma criança aqui para adoção que tem algum tipo de deficiência, tem prioridade no cadastro, tudo bem? Vamos falar agora sobre os direitos educacionais da criança e do adolescente, aqui presente no artigo 56 e diante, né? E é justamente visando o pleno desenvolvimento, o preparo para a cidadania, né? A criança vai encontrar muitas dificuldades, né? Ao longo da vida, principalmente quando chegar na fase adulta, por isso que tem toda uma preparação, também a qualificação para o mercado de trabalho. Começando aqui, pessoal, no artigo 53, que cita os 5 direitos na escola, tá, pessoal? Aqui o ECA, ele trata dos direitos à educação e traz esses 5 direitos, né? O primeiro deles é justamente a igualdade, pessoal. A igualdade que garante, na verdade, o acesso e a permanência da escola em igualdade de condições, certo? Tanto faz ser a pessoa preta, branca, parda, enfim, todos têm essa igualdade de condições. O segundo é o respeito, assegurando que o aluno seja respeitado por todos os seus educadores, certo? O professor não pode desrespeitar, mesmo que seja uma criança ou adolescente, né? Não pode desrespeitar nenhum deles, ok? O terceiro é o direito à contestação, permitindo que o estudante recorra dos critérios avaliativos nas instâncias escolares superiores, certo? Não é sempre uma prova, né, que vai medir se o aluno sabe ou não. Pessoal, tem outra maneira de você ensinar, né, a aprendizagem, principalmente aqui para quem é professor, certo? O aluno ele tem diversos saberes, né, diversos tipos de inteligência, certo? Então, tem que avaliar conforme aquele aluno ele vai progredindo ao longo do tempo, ok? O quarto ponto é a participação, que dá autonomia para organizar e participar de entidades estudantis, como os grêmios estudantis, ok? E por fim, o quinto direito garante uma escola próxima, certo? Que assegura a vaga em escolas públicas gratuitas e perto de casa, ok? Com o direito de garantir a mesma escola para irmãos que frequentam o mesmo ciclo de ensino. Fechando aqui o parágrafo único, né, determina que os pais responsáveis têm o direito legal de conhecer o processo pedagógico e participar ativamente das propostas educacionais de ensino, certo? Com isso, a escola traz também o apoio familiar, que também faz parte da educação, ok? Vamos agora para o artigo 54, falando aqui dos deveres do Estado com a educação. Aqui, pessoal, o primeiro ponto aqui é que o Estado ele tem a obrigação de garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade certa, ok? Em relação ao ensino médio, a lei fala da progressiva extensão da gratuidade e das obrigatoriedade. Outro ponto crucial aqui é em relação à especialização, né, de pessoas com deficiência. Tem que ter uma educação especial para atender esse público que decorre preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Cuidado aqui as alternativas que diz exclusivamente, certo? Que é preferencialmente, não esqueça desse nome, ok? Por fim, o Estado deve assegurar o atendimento em creches e pré-escolas, né, para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, ok? Não esqueça daquele comecinho da aula, né? De 0 a 3 anos é facultativa a criança na escola, ok? E dos 4 a 5 é a pré-escola que é obrigatória. Tudo bem? Creche pré-escola de 0 a 5 anos aqui para as crianças. No artigo 55 e 57, falando aqui das obrigações dos pais na escola, né, pessoal? O artigo ele estabelece uma obrigação direta, né, desses pais ou responsáveis, que é justamente o dever legal de matricular seus filhos ou pupilos, né, na rede regular de ensino. Já o artigo 56, ele traz uma das maiores dicas, né, para o ECA, né, listando as hipóteses em que os
dirigentes de escolas são obrigados a comunicar ao conselho tutelar. Você vai precisar memorizar esses 4 critérios, ok? Como aqui, o primeiro deles é os casos de maus tratos, certo? Casos de maus tratos envolvendo seus alunos, faltas injustificáveis reiteradas, certo? Essas faltas injustificadas que elas são recorrentes, né? E também a evasão escolar, quando o aluno ele sai do colégio. Após o esgotamento dos recursos escolares, além também de elevada repetência, né? Isso aqui, se correr corriqueiramente, a escola ela tem que avisar, né, para ver o que está acontecendo. Por fim, o artigo 57 ele trata da inovação pedagógica, determinando que o poder público deve estimular pesquisas sobre calendário, currículo, metodologia, avaliação, buscando criar também alternativas para incluir as crianças que hoje se encontram excluídas do ensino fundamental. Fique também atento às regras, né, principalmente aquelas 4 obrigações, ok? São as 4 hipóteses aqui presentes no artigo 56. É muito cobrado em prova, certo? Maus tratos, faltas injustificadas, evasão escolar e a elevada repetência e negligência também sobre o abandono da criança, né? Isso aí é muito importante. O artigo 56 é campeão de provas, onde trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aqui adentrar para os artigos 58 a 59A, que fala da cultura, esporte e segurança, ok? Aqui, pessoal, é, basicamente os artigos garantem que o processo educacional deve respeitar os valores culturais, morais, éticos, artísticos e históricos da criança e do adolescente. Para efetivar isso, os municípios, com apoio dos estados e da União, eles têm o dever de estimular a destinação dos recursos e espaços públicos voltados para programações culturais. Também tem a parte esportiva e de lazer, direcionada também à infância e à juventude. Já o artigo 59A traz uma norma de segurança, né, muito cobrada. É o seguinte: as instituições que recebem verbas públicas e atuam diretamente com o poder público, né, deve obrigatoriamente exigir e manter as certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, né, com atualização periódica a cada 6 meses. Atenção também à pegadinha de prova. Ó. Os estabelecimentos educacionais, mesmo que não recebam recursos públicos, também são obrigados a manter essas fichas cadastrais e certidões devidamente atualizadas, certo? Porque são instituições de ensino e o MEC gosta de avaliar isso, mesmo sendo instituição privada, tudo bem? Vamos agora falar um pouco sobre a profissionalização e proteção do trabalho, certo? O ECA também estabelece regras sobre o trabalho do adolescente, né? É proibido qualquer trabalho para os menores de 14 anos, certo? Salvo na condição de aprendiz. A pessoa pode aprender? Pode aprender. Tem que ser um aprendiz. Ele não é para trabalhar. Menores de 14 anos não trabalham, ok? Vamos agora para as idades e direitos do adolescente trabalhador, ok? Aqui, pessoal, esse tema aqui é muito abordado aqui nas provas, né, de concursos. De acordo com o ECA, para quem tem até 14 anos, o trabalho é amplamente proibido, certo? Sendo permitido apenas a condição de aprendiz, como eu já fiz, como eu já falei, né? Com a garantia de uma bolsa de aprendizagem. Ele ganha uma bolsa, ele não ganha um salário. Já a partir dos 14 anos, o jovem pode atuar como aprendiz, mas agora com direitos trabalhistas e previdenciários, que são assegurados pela lei. Okay? Uma regra de inclusão fundamental está no artigo 66, que garante ao adolescente com deficiência o direito de trabalho protegido, independentemente da idade. Okay? Para fechar, o artigo 62 conceitua a aprendizagem como uma formação, certo? É uma formação profissional, né? O artigo 62 conceitua a aprendizagem como uma formação técnico-profissional, ministrada sempre em conformidade com as diretrizes da legislação da educação em vigor. Ok? Memorize também o marco de 14 anos, que cai muito na prova, certo? Antes dos 14 anos, pode trabalhar? Não. A partir dos 14 anos, eles já têm os direitos trabalhistas e previdenciários plenos. Antes disso, é proibido trabalhar, a não ser que ele seja um aprendiz. Okay? O artigo 67 do ECA traz as regras de proteção
ao adolescente que trabalha, né, o adolescente trabalhador, detalhando 4 tipos de trabalho que são vedados, ok? Que é proibido os adolescentes fazerem. O primeiro deles é o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia, né, até as 5 horas do dia seguinte. Esse intervalo entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, o adolescente ele não pode fazer, é um trabalho vedado, ok? Também são proibidas atividades consideradas perigosas ou insalubres, bem como os trabalhos prejudiciais ao desenvolvimento, ou seja, em locais ou condições que comprometam a formação física, psíquica, moral e social do jovem. Por fim, também é vedado o trabalho incompatível com a escola, cujo local ou horário impeça a frequência regular do aluno na escola, certo? E para fechar aqui, essas proibições elas se aplicam em todas as modalidades de trabalho, embargo ou emprego, certo? O aprendiz ele é, é, trabalha em regime de economia, né? Ele tem o próprio sustento, né? O aprendiz. É, e o aluno na escola técnica é também assistido por uma entidade governamental ou não governamental, né? Ele não vai trabalhar por conta própria, né? Tem que ter alguém auxiliando ele. Ele não vai trabalhar independentemente, certo? Isso aqui é muito importante, cai bastante em prova, certo? Com relação aqui à prevenção, o artigo 70 diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente e não é apenas do Estado, certo, pessoal? O Estado sozinho ele não tem essa prerrogativa, tudo bem? O artigo ele também estabelece que essa responsabilidade ela tem que ser coletiva, né? A lei estabelece expressamente que é dever de todos, como eu falei, né? A prevenir sobre a ocorrência de qualquer ameaça ou violência de direitos da criança e do adolescente. Tudo bem? Em relação aqui ao artigo 70A, ele traz aqui o combate ao castigo físico, né? Determinando que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma totalmente articulada, né? Todos juntos. E também a lei estabelece 4 eixos principais de atuação: a realização aqui de campanhas educativas, né, permanentes para a conscientização sobre os direitos de educar sem a violência, ok? E a formação continuada de profissionais da área da saúde, educação, assistência social e a integração do instituto entre o judiciário e o Ministério Público, ok? Também tem a Defensoria Pública que vai atuar, o Conselho Tutelar, ONGs que também vão atuar em forma conjunta e estimulando sempre a parental, parentalidade positiva, ou seja, vai ser por meio de programas, né, que fortalecem, né, os vínculos familiares e previnem a violência doméstica. Para fechar, aguardo também a partir do parágrafo único, né, do artigo 70A, que as famílias elas possuem, que possuem pelo menos uma criança ou adolescente com deficiência têm prioridade absoluta no atendimento de todas as ações preventivas, ok? Vamos aqui agora ao artigo, o artigo 74 a 82, que fala justamente dessa prevenção especial, ok? Sobre a cultura e também de produtos, pessoal. O ECA, ele traz regras rigorosas sobre a cultura e produtos proibidos para proteger o público infanto-juvenil. No bloco das divisões e diversões, na verdade, e espetáculos, a exibição de clássica, né, a exibição da classificação, na verdade, que tem sempre nos filmes, na classificação etária até 14 anos, até 16 anos, até 18 anos, certo? Essa classificação ela tem que ser obrigatória, né? Em um local visível para que a criança que seja menor do que aquela faixa etária, ela não consuma aquele tipo de conteúdo, certo? E também na TV, no rádio, os horários infanto-juvenis devem priorizar conteúdos educativos, artísticos e culturais, que são livres para todos os públicos. No eixo das publicações e revistas, qualquer material impróprio deve ser comercializado em embalagem lacrada com advertência visível, ok? E as revistas destinadas a esse público não podem conter anúncios de bebidas, de armas, por exemplo, certo? E, por fim, o artigo 80, ele traz uma lista de venda proibida que despenca em provas. É terminantemente proibido vender a crianças e adolescentes armas e explosivos,
tem como bebidas alcoólicas, produtos que causam dependência, fogos de artifício que ofereçam algum perigo, certo? E revista de conteúdo impróprio, certo? Tudo isso é proibido. Além de bilhetes lotéricos, também é proibido. Isso aqui também despenca em provas de concurso. Não esqueçam dessas partes aqui que são proibidas no artigo 81, ok? Já o artigo 83 a 85 do ECA traz a autorização para viajar, certo? São regras aqui rigorosas sobre a cultura, né, é, para as viagens, ok? É, em relação à viagem nacional, o menor de 16 anos, eles precisam, né, de autorização judicial, ok? Para poder acompanhar algum parente, por exemplo, certo? Na viagem ao exterior, sem ambos os pais, né? Essa autorização tem que ter uma firma reconhecida, por isso que é muito perigoso, até pelo tráfico, né, de crianças. Isso não pode acontecer, tem que ter toda uma burocracia para que o jovem, né, ele tenha uma autorização para poder viajar pelo menos para outro país, ok? E em relação à comarca, ou acompanhante, tem a exceção, né? Se for uma comarca, aquela comarca é uma região, tá, pessoal? Uma região delimitada, ok? Por exemplo, uma comarca de São Paulo, vai abranger toda a cidade de São Paulo, ok? E aí, o acompanhante ele tem que ter até o terceiro grau, né, de parentesco. Pode ser um tio, uma tia, certo? Até um tio ou a tia. O primo já não pode, o primo já é quarto grau, ok? Em relação a uma viagem com um estrangeiro, a saída do país exige autorização judicial prévia, por isso que tem toda uma segurança, né, que o ECA traz em relação às viagens com as crianças. E na autorização judiciária pode conceder, essa autorização é válida por até 2 anos a pedido dos pais ou responsável, certo? E nenhuma criança nascida no Brasil pode sair do país com um estrangeiro residente no exterior sem essa autorização, tudo bem? Avançando aqui para a parte especial, exemplificada aqui no título 1 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 86 trata aqui da política de atendimento que passear, né, dá por meio de um conjunto articulado de ações que tanto pode ser governamental como não, pode ser também não governamentais, né, tratado pela União, Estados, DF e município. Nessa política de atendimento, pessoal, o que destaca aqui é os artigos 87 e 88, que trata das linhas de ação, né, e as diretrizes dessa política, ok? O artigo 87, ele lista 7 linhas de ações que o Estado, né, deve praticar e deve manter, né? São políticas relacionadas às políticas sociais básicas, serviço de assistência social e também a proteção. Tem também aqui o atendimento médico e psicológico a vítimas de negligência ou abuso, né? As crianças que são abusadas ou então são negligenciadas, ok? Identificação também de desaparecidos, né? Que tem algumas crianças que são desaparecidas, saem da escola, por exemplo, e se perde, né? São desaparecidos. Proteção também jurídico-social por entidade de defesa, prevenção do afastamento familiar e campanhas de estímulo à guarda e adoção, ok? Já o artigo 88, ele traz as diretrizes de execução, certo? Que pode ser feito, ok? E aqui as bancas adoram fazer as pegadinhas. Fica atento aos destaques, ó. A municipalização do atendimento tem que ser feita, ok? Ele também tem que ser descentralizada em ações, a criação de conselhos de diretorias municipais, estaduais e nacional, ok? A instituição de fundos públicos vinculados a esses conselhos, a integração operacional entre o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também a parte de segurança e assistência social. Tem também a mobilização da opinião pública, ok? Que aqui vai para até a formação continuada de profissionais de cada área, tudo bem? Avançando aqui, pessoal, vamos aqui para o artigo 90 a 94A, tratando aqui das entidades de atendimento. Aqui, pessoal, o artigo 90 ele lista os regimes de atendimento que essas entidades podem executar, abrangendo desde a orientação familiar, o apoio socioeducativo, a colocação, né, da família e o atendimento institucional, até também o cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviço, liberdade assistida, né, e também a semi-liberdade e internação.
Para a sua prova, você tem que ficar ligado aqui que as ONGs, pessoal, só podem funcionar após o devido registro no Conselho Municipal de Diretorias, né, de Direitos da Criança e do Adolescente, que é a CMDCA, ok? Segundo esse conjunto aqui, eh, segundo esse conjunto de regras, esse registro ele tem que ter validade máxima de até 4 anos. E o terceiro ponto importante é que os programas de execução devem ser reavaliados pelo Conselho Municipal a cada 2 anos, quatro em situações excepcionais, né, se tiver o acolhimento de urgência feito sem autorização judicial prévia, ok? E também a entidade é obrigatória a comunicar ao juiz em até 24 horas, ok? E por fim, o dirigente da entidade ele tem que ter, né, o acolhimento e é legalmente equiparado à guarda, né, ao guardião para todos os efeitos do direito. Cuidado aqui nesses assuntos aqui, esses prazos, ok? O registro até 4 anos. Os programas reavaliativos municipal tem que ser feito a cada 2 anos, certo? Se houver urgência, quando houver urgência, também pode ser até antes. E o acolhimento de urgência sem autorização prévia, tem que comunicar ao juiz até 24 horas, tudo bem? Agora vamos aqui falando aqui das medidas de proteção, que é muito cobrado aqui no ECA. Em relação aqui à medida de proteção, o artigo 98 deixa claro que essas medidas só devem ser aplicadas quando os direitos públicos enquanto juvenil estiverem ameaçados ou violados por três motivos. O primeiro deles é a ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Também tem a falta ou omissão ou abuso, né, dos pais responsáveis ou em razão da conduta própria das crianças ou adolescentes. O artigo 99 ele traz o princípio da flexibilidade, determinando que as medidas elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, além de poderem também ser substituídas a qualquer tempo para um melhor atendimento, né? Para um melhor atendimento do menor de idade. Por fim, o artigo 101 ele lista medidas de proteção que autorizam, né? Que a autoridade, na verdade, pode aplicar, que inclui o encaminhamento dos pais mediante termo de responsabilidade, orientação e acompanhamento também temporários, ok? E a matrícula obrigatória no ensino fundamental. Temos também a inclusão em programas oficiais de proteção familiar, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, né? E também o acolhimento familiar ou institucional. Tem que lembrar aqui sempre que essas medidas em última urgência, né, as medidas de proteção, é quando não tem mais jeito, ok? Vamos agora para o artigo 100, que trata aqui dos princípios das medidas de proteção. O artigo são 12 princípios, né? O artigo 100 caracteriza 12 princípios norteadores que regem a sua aplicação, dos quais podemos destacar aqui para concurso, né, que o primeiro deles é de interesse superior. Okay? Interesse superior que impõe prioridade absoluta aos interesses e ao bem-estar da criança e do adolescente sobre qualquer outro critério. O segundo aqui é a prevalência da família, determinando que o aplicador da lei deve sempre preferir medidas que mantenham ou reintegre, né, o jovem a seu vínculo familiar natural ou extenso, né, por extensão. Temos também o princípio da intervenção precoce, que exige que o poder público ou as autoridades ajam de forma imediata assim que a situação de perigo for conhecida, evitando também o agravamento do risco. Por fim, a oitiva obrigatória garante que a criança, o adolescente e os seus pais tenham direito fundamental de serem ouvidos e de participar também ativamente em todo o processo de escolha da medida protetiva. Ficar atento a esses quatro princípios aqui dos 12, esses quatro aqui é o que mais cai em concurso, ok? Agora abordar aqui a parte de ato infracional, elencado aqui no artigo 103, tá, pessoal? Considera-se ato infracional, tá? A conduta descrita exatamente como crime ou contravenção penal, mas que recebe esse nome técnico quando é praticada por uma criança ou um adolescente. Ou seja, se uma criança comete um crime ou uma conduta, uma contravenção penal, ela é descrita como ato infracional, não é crime, é ato
ato infracional. Um exemplo prático. Se um adolescente ele furta um aparelho celular, ele não comete crime de furto no Código Penal, mas sim um ato infracional análogo, né, equivalente àquele crime de furto. Para isso, ele nunca será processado criminalmente, ficando submetido apenas às medidas específicas aqui do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Complementando isso, o artigo 104 ele consagra a inimputabilidade, deixando claro que os menores são inimputáveis, ou seja, não recebem exatamente o crime, ó. 104 aqui da inimputabilidade, ó. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. A idade é aferida na data do fato, ou seja, quando ocorreu aquele crime, tá bom? Não esqueçam dessa parte aqui do artigo 104, cai muito em prova, principalmente na área da segurança pública, certo? Vamos lá para a parte da criança, adolescente, né, o tratamento diferenciado que acontece aqui na nossa lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, pessoal? Ela traz essa definição fundamental que despenca assim em concursos, né, de modo geral. O tratamento diferenciado entre criança e adolescente que pratica esse ato infracional, se a conduta ela for cometida por uma criança, ou seja, até os 12 anos de idade, aquela definição que a gente traz no começo da aula, né? Criança é até os 12 anos incompleto. Então, se ela acontece com criança, e o que acontece aqui, ó? Ela responde com as medidas de proteção, certo? Exemplo, encaminhamento a serviços, acolhimento familiar, tudo isso é para as crianças. Não se aplica as medidas socioeducativas à criança, certo? Não se aplica essas medidas socioeducativas à criança. Ela é encaminhada ao acolhimento familiar, certo? Já o adolescente, que é aquela faixa etária dos 12 anos completo aos 18 anos, o adolescente fica sujeito às medidas socioeducativas, ou seja, a criança não tem as medidas socioeducativas, já o adolescente tem essas medidas socioeducativas, né, que vão desde a advertência até a internação em estabelecimento educacional, beleza? A medida também deve considerar a capacidade de cumprimento e a gravidade da infração. Tudo bem? Vamos avançando aqui para os direitos individuais do adolescente apreendido, pessoal. O adolescente também tem alguns direitos, tá bom? E o artigo 106 estabelece que a privação de liberdade do jovem é uma medida excepcional, certo? Permitindo apenas em duas situações taxativas, ou seja, não tem outras situações não, são essas duas. A primeira é em caso de flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada pelo juiz, certo? Além disso, ele deve ser imediatamente informado de todos os seus direitos, né? E complementando isso, o artigo 107 traz a regra de comunicação imediata, determinando que a apreensão deve ser comunicada eh, imediatamente, né? Ou seja, sem qualquer atraso. E o juiz, ele tem que falar, e a família, né? Ele tem que falar dizer qual é a pessoa indicada para representar aquele adolescente, devendo a autoridade também avaliar de pronto a possibilidade de sua liberação. Por fim, o artigo 109 trata da identificação, pessoal. Identificação, o que acontece aqui? A identificação é um direito garantido ao adolescente que já possua uma identificação civil regular, certo? Um CPF, por exemplo, e não será submetido a uma nova identificação compulsória, abrangindo-se como exceção apenas se houver uma dúvida fundamentada que exija um confronto de dados. Okay? Tem que ser civilmente identificado, certo? Pode ser um RG que a criança possa ter, né? Ou então o registro de nascimento, caso for uma. No caso aqui é só adolescente, né? Então já tem que ter o registro de identificação. Ok? Vamos para as garantias processuais aqui no artigo 111 do ECA, né? Ah, essa daqui, pessoal, elas costumam ser, a lei estabelece, né, quatro pilares que caem de forma recorrente aqui nas provas, certo? O que acontece? O primeiro pilar aqui é o conhecimento da acusação, pessoal. Tem que ter o conhecimento da acusação.
que garante o pleno, né, e formal conhecimento das atribuições do ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. O segundo é a igualdade processual, assegurando que o jovem tenha o direito de produzir todas as provas necessárias e de confrontar diretamente com a vítima e testemunhas, certo? O terceiro pilar diz respeito à defesa técnica, que confere o direito obrigatório a um advogado e a garantia de assistência judiciária integral e gratuita para os necessitados. Por fim, o ECA também assegura o direito à presença dos pais, permitindo que o adolescente ele solicite a presença, né, de seus pais ou responsáveis em qualquer fase ou etapa do procedimento judicial. Tudo bem? Avançando aqui, vamos entender melhor essas medidas socioeducativas aqui do artigo 112, pessoal. O artigo 112, ele trata das medidas socioeducativas e o texto ele deixa claro que uma vez comprovada a infração, a autoridade competente ela pode aplicar um rol de sanções pedagógicas, né, estruturadas em ordem crescente de gravidade, indo desde a advertência até a internação em estabelecimento socioeducativo. Para a sua prova, grava o seguinte: a escolha é medida, nunca é aleatória, certo? A escolha é medida, e o juiz, né, deve considerar obrigatoriamente a capacidade de cumprimento do jovem, né, o jovem tem condições, né, de cumprir essas penas, a circunstância do caso e a gravidade da infração, né? Além disso, o artigo 114 ele traz uma regra de ouro. A aplicação das medidas mais graves, certo? Exige de forma indispensável a prova suficiente da autoria e da materialidade do ato, não bastando os meros indícios para a punição. Tudo bem? Esse artigo 114 cai demais em prova, principalmente na área policial. Vamos agora entender um pouco mais das medidas em detalhes, das mais leves à mais grave, tá, pessoal? Começando aqui com a advertência, né, que é a primeira medida, consiste basicamente em uma admoestação verbal, né, reduzida a termo assinado, certo? É uma advertência. Ou seja, a mais leve, o artigo, ele traz uma exceção crucial. Ela é a única que exige apenas indícios de autoria para ser aplicada. Okay? A segunda aqui é a reparação do dano, que é aplicada em atos com reflexos patrimoniais. Tudo bem? Que é em reflexos patrimoniais, exigindo também a restauração do bem que a criança fez, né? E o ressarcimento e a compensação ao prejudicado, podendo ser também substituída por outra medida se houver a manifesta impossibilidade do adolescente fazer esse ressarcimento, certo? A terceira aqui é a prestação de serviço à comunidade, que impõe a realização de tarefas gratuitas inteiramente geral por um prazo máximo de até 6 meses, okay? Com jornada também de no mínimo 8 horas semanais, sem nunca prejudicar a escola ou o trabalho regular. Por fim, temos aqui a liberdade assistida, usada para acompanhar e orientar o jovem por meio de um orientador, né, designado, fixado o prazo mínimo de 6 meses também, certo? Podendo ser prorrogado ou revogada pelo juiz, tudo certo? Vamos aqui agora tratar de duas medidas socioeducativas mais severas, com maior peso assim em avaliações de concurso, tá bom? Aqui, pessoal, tem a semiliberdade e a internação. A semiliberdade está no artigo 120 do ECA e a internação no artigo 121. A semiliberdade está prevista aqui no artigo 120, né? É um regime misto que permite a realização das atividades externas de forma autônoma, né, independentemente de autorização do juiz. Nela, a escolarização e a profissionalização são obrigatórias. A medida não possui um prazo determinado e pode ser aplicada tanto desde o início da sentença quanto como uma transição, né, para o meio aberto. Já a internação é disciplinada no artigo 121, é a medida mais grave por impor a privação total da liberdade, devendo ser regida, né, pelos princípios de brevidade, né, tem que ser rápida, excepcionalidade e respeito à condição da pessoa em desenvolvimento, ok? É uma, não é tão pesado como um crime que a pessoa comete quando está adulto, né? Mas ela é uma forma excepcional, essa daqui é a mais grave que tem, né? Para a sua prova, basta decorar o seguinte: ela não tem prazo fixo,
mas deve ser obrigatoriamente reavaliada pelo juiz a cada 6 meses. A cada 6 meses o juiz vai olhar, será que essa pena continua valendo? Ok? E seu tempo máximo absoluto de duração é de 3 anos, até 3 anos. A cada 6 meses o juiz olha, e o prazo máximo é de até 3 anos. E também ocorre a libertação compulsória do jovem ao atingir 21 anos de idade. Por isso que, como forma excepcional, né, a idade adulta chega a ser 21 anos, porque tem esse tipo de penalidade. Lembra da exceção lá no começo da aula? O que pode acontecer do jovem ficar até 21 anos é por causa dessa penalidade, certo? Além disso, lembre-se que qualquer medida de desinternação existe também autorização judicial prévia, tudo bem? Lembrando que a pessoa, por exemplo, vai cometer um crime aos 17 anos incompleto. 17 mais 3 é 21, não é isso? Então, por causa dessa penalidade aqui, é que a maioridade vai ser estendida até 21 anos, tudo bem? Vamos agora, pessoal, entender melhor quando cabe a internação do adolescente. Precisamos aqui fixar nossa atenção às regras do artigo 122, né, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagra aqui o princípio da excepcionalidade. Guardem bem isto, ó, nenhuma hipótese haverá, em nenhuma hipótese, na verdade, haverá internação sem existir qualquer outra medida socioeducativa adequada para o caso, ok? No entanto, aqui o inciso terceiro abre uma exceção importante sobre o descumprimento de uma medida anterior. Se o jovem ignorar a sanção fixada antes, a internação pode ser aplicada sanatoriamente, tá, pessoal? Mas atenção, ao limite também. Essa duração no máximo 3 meses, é de 3 meses, certo? Duração no máximo de 3 meses e exige o devido processo legal, assegurando a ampla defesa e o contraditório por parte do jovem. Por fim, lembre-se aqui da barreira intransponível do artigo 185. Essa internação jamais poderá ocorrer dentro de um estabelecimento prisional, preservando o caráter estritamente protetivo, né, e pedagógico do sistema socioeducativo. Tudo bem? Vamos aqui avançar para os direitos do adolescente privado de liberdade, que é o artigo 124 do ECA, tá? O primeiro pilar aqui essencial é o amplo acesso à defesa. O jovem tem garantia de ser entrevistado, né, reservando ao Ministério Público, né, e seu defensor, né, e além do direito de praticar diretamente a qualquer autoridade, certo? Ó, tem que ser entrevistado ao Ministério Público e o defensor tem que ser é, re, reservadamente, né, ser ouvido, né, e presenciar, peticionado, na verdade, a qualquer autoridade, ok? Em relação à dignidade, pessoal, que é o segundo pilar, a dignidade humana, é assegurado pelo tratamento respeitoso, né, todo um cortejo com o jovem, não é para desmoralizar ninguém, certo? Que aqui a gente está diante de um processo, ok? E também tem que ter um alojamento adequado e de pleno acesso às condições de higiene pessoal por parte do jovem. Além disso, a lei também protege o vínculo familiar e a convivência comunitária por meio de visitas semanais, correspondências com parentes, por exemplo, e a garantia de permanência em um local próximo ao domicílio dos pais. No campo do desenvolvimento pessoal, o Estado deve fornecer escolarização, profissionalização, atividades culturais, esportivas e também assistência religiosa, se possível. Fixe bem também duas regras fundamentais. Em nenhuma hipótese haverá a incomunicabilidade, conforme o parágrafo 1º, sendo o dever do Estado zelar pela integridade física e mental de todos eh, os ocupantes, né, daquele, daquele local, ok? Então, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre a remissão aqui dos artigos 126 e 128, né, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Para entender melhor como esse instituto funciona, atenção às formas, né, de perdão legal que pode ocorrer em dois momentos distintos, pessoal. Olha só. Se concedida antes do início do processo pelo Ministério Público, a remissão funciona como uma forma de exclusão do feito, certo? A remissão quer dizer que ele nunca foi
nunca aconteceu. Por outro lado, se for oferecida durante o processo pela autoridade judiciária, ela importará na suspensão ou extinção, né, definitiva do procedimento, conforme o parágrafo único do artigo 126. Um ponto crucial para as provas e para também na prática, né, é o efeito protetivo. A remissão não implica reconhecimento da responsabilidade infracional e nem gera antecedentes para o adolescente. Além disso, o artigo 127 também permite que venha acompanhada de outras medidas socioeducativas cumulativas, né? Fazendo-se uma exceção obrigatória. Nenhuma hipótese, né? Em nenhuma hipótese, a remissão poderá incluir as medidas restritivas de semiliberdade e de internação. Não pode a remissão, né? Os efeitos, né? Não implicam em reconhecimento da responsabilidade, nem gera antecedentes. E também não tem essa parte de semi-liberdade, né? Exceto, né, a semi-liberdade e a internação, certo? Nenhuma hipótese, a remissão poderá incluir as medidas de restritiva de semi-liberdade e internação, ok? Vamos lá para as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, aqui elencado no artigo 129, aqui no título 4. Tá? O Estatuto ele prevê uma proposta progressiva que varia conforme a gravidade da conduta. Como primeira linha de proteção e apoio familiar, o juiz pode determinar o encaminhamento dos pais a programas oficiais de proteção ou a inclusão também em tratamento para dependentes químicos, né? Visando a recuperação do núcleo familiar. Para cenários mais graves, a lei também prevê sanções como advertência, perda da guarda, destituição da tutela. E no topo dessa escala de gravidade, o inciso 10º traz a suspensão ou destituição do poder familiar, certo? Considerada a medida mais drástica de intervenção. Além disso, o artigo 130 ele traz uma regra procedimental urgente. Em caso de maus tratos ou abuso sexual, o juiz determinará o afastamento cautelar imediato do agressor da moradia comum, acumulando a essa decisão a fixação provisória de alimentos para a vítima, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante de, de a gente estudar, porque esse artigo 130 cai muito em provas de concursos de qualquer área. Falar agora sobre o Conselho Tutelar aqui no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o Conselho Tutelar é muito cobrado para o concurso da parte de educação. Tá bom? Aqui, pessoal, vamos abordar o artigo 131 e 132. O 131 ele traz o conceito fundamental do Conselho Tutelar, que cai em quase todos os concursos. Guardem bem as três características principais do Conselho Tutelar. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, o que significa que ele não pertence ao Poder Judiciário, mas ele tem a função essencial de zelar pelo cumprimento dos direitos da infância e da juventude. Sobre sua estrutura, o artigo 132 determina que cada município terá no máximo, na verdade, no mínimo, um conselho composto por 5 membros, certo? Cada município tem que ter um conselho tutelar composto por 5 membros. Esses conselhos eles são escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, sendo permitida também uma recondução para novos processos de escolha. Por fim, o artigo 133 estabelece 3 requisitos cumulativos para quem deseja se candidatar. O cidadão ele deve possuir reconhecida inidoneidade moral, idade superior a 21 anos e a residência fixada no próprio município. Tudo bem? Avançando aqui para as atribuições do Conselho Tutelar. O artigo 136 analisa aqui as atribuições para quem for conselheiro tutelar e também um destaque da ampliação trazida pela Lei Henri Borel, que é a Lei 14.324 de 2022, que foi um caso que aconteceu no menino que ele sofreu, né, violência doméstica. Então, essa lei aqui ampliou ainda mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Agora, o órgão ele tem a competência expressa para receber, né, requerer, na verdade, ao Poder Judiciário o afastamento do agressor do lar. E também solicitar a aplicação de medidas protetivas de urgência, tudo bem?
para pleitear ao Ministério Público ou a também antecipação de provas para proteger justamente a vítima, certo? Essa lei aqui foi ampliada pela Lei Henri Borel como uma medida, né, mais eficaz de combate à violência doméstica. É fundamental também compreender a força jurídica de suas manifestações. Conforme determina o artigo 137, as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar possuem presunção de legitimidade e só podem ser revistas, né, ou modificadas pela autoridade judiciária, desde que haja também a comprovação por parte de quem demonstre o legítimo interesse no caso. Avançando aqui para o artigo 139, encontramos aqui as regras do processo de escolha dos conselheiros tutelares, que é realizada sob a responsabilidade do conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente, e é sob a fiscalização obrigatória do Ministério Público, tudo bem? Aqui, pessoal, para garantir a organização do sistema, a votação ocorre em uma data unificada nacionalmente. É no primeiro domingo de outubro do ano seguinte às eleições de presidente, certo? As eleições presidenciais. E é repetida a cada 4 anos, como se fosse uma eleição, certo? E os candidatos, quer dizer, é uma eleição, mas como se fosse uma eleição para escolher, por exemplo, um presidente da República, um prefeito, e é no ano depois da candidatura de presidente. Os candidatos eleitos eles tomam posse oficialmente no dia 10 de janeiro do ano subsequente às votações, certo? E além do rito de escolha, o artigo 140 estabelece regras estritas de impedimento para garantir a impossibilidade e a moralidade do órgão. Parentes, consanguíneo ou afim até terceiro grau, não pode, né, ser concorrentes, né, candidatos. E o que inclui também cônjuges, companheiro, ascendente, descendente, irmão, cunhados, genros, noras, sogros, tios, sobrinhos, estão impedidos de servir conjuntamente, né, no mesmo conselho tutelar. Ou seja, nesses 5 membros, família não pode, certo? Até o terceiro grau, obviamente. No título 4, temos aqui o acesso à justiça e também a competência. O artigo 141 ele assegura, né, que toda criança ou adolescente tem o pleno acesso garantido à Defensoria Pública e ao Ministério Público, e também ao Poder Judiciário. Para viabilizar esse direito, a lei determina que as ações que tramitem na Justiça da Infância e da Juventude são totalmente isentas de custas e também emolumentos, abrangendo também uma única exceção para os casos comprovados de litigância de má-fé. Okay? Outra garantia fundamental é o princípio do sigilo absoluto, trazido pelo artigo 143, tá? Sigilo absoluto, que proíbe terminantemente a divulgação de quaisquer atos que possam identificar o jovem. Essa vedação abrange o nome, apelido, fotografia, filiação, endereço e até mesmo o uso de iniciais do nome em publicações. A competência do juiz da infância e da juventude está detalhada no artigo 148, certo? Cabendo a ele apurar os atos de infrações, aplicar medidas socioeducativas, conceder a remissão judicial, que a gente já estudou, julgar pedidos de adoção, processar ações civis, interesse coletivo da infância e decidir também sobre casos de encaminhamento pelo Conselho Tutelar. Para fixar aqui qual juiz deve julgar cada caso, o artigo 147 estabelece 2 critérios objetivos de competência. A regra geral é o domicílio dos pais ou responsável, mas, em se tratando de infração, a competência será determinada pelo lugar da ação ou omissão que aconteceu aquela infração. Tudo bem? Prosseguindo aqui, vamos falar um pouco sobre o procedimento, né? Procedimento do ato infracional do flagrante até a sentença. Primeiro tem a apreensão, né, que é a lavratura do auto pela polícia, certo? Depois tem a apresentação, o MP ele será apresentado, né, o Ministério Público até 24 horas, uma oitiva, certo? Aí depois da decisão do Ministério Público, ele decide se vai arquivar, se remete os autos ao juiz, né? E também tem a audiência, né, que é a apresentação e instrução judicial, e depois disso tem a sentença do juiz, né, que é a aplicação da medida socioeducativa adequada. Lembrando que o prazo máximo para a conclusão do procedimento do adolescente internado é de 45 dias, certo? Não são
prorrogáveis, certo? São 45 dias improrrogáveis. E a internação provisória anterior à sentença também não pode ultrapassar os 45 dias. Vamos agora falar um pouco sobre o procedimento de perda e suspensão do poder familiar, tá, pessoal? Aqui, pessoal, primeiro temos aqui a petição inicial, né, que é feita pelo Ministério Público ou pelo interessado. Depois temos aqui a citação, que é um requerimento em até 10 dias para a resposta. Depois tem o estudo social ou a perícia interprofissional, que é interprofissional, que é várias pessoas que são profissionais que vão fazer essa perícia. E a vista, depois temos a vista aqui do Ministério Público em até 5 dias. Logo após tem a audiência de instrução e julgamento. E por fim as sentenças, que é 5 dias, né, com um prazo máximo de 120 dias, contando desde a audiência, enfim, até o trânsito e julgado. E aqui os pontos-chave aqui para sua prova é a citação, né, do requerimento, que está presente no artigo 158, o estudo social, que tem que ser obrigatório, certo? Desde o despacho inicial, e a oitiva obrigatória dos pais identificados, certo? Que eles vão representar aquele adolescente que está sendo julgado. E o prazo máximo aqui é de 120 dias, contando todo do começo até a sentença, certo? E o ECA e os prazos do ECA são contados em dias corridos, não são dias úteis, são dias corridos, sábado e domingo também contam, certo? Vamos aqui falar um pouco sobre a colocação em família substituta, os prazos e o consentimento, né? O ECA estabelece prazos processuais rígidos para garantir a segurança jurídica e a proteção integral da criança. O primeiro marco aqui ocorre no artigo 166, tá, pessoal? Que fixa o prazo máximo de 10 dias, contando do protocolo da petição ou da entrega da criança, né? Aqui é a oitiva para a concordância, né? O prazo máximo aqui é de 10 dias do protocolo, né, como eu falei, com o artigo 166, contatos da petição ou da entrega da criança, para a realização da oitiva em que os pais biológicos manifestarão a sua concordância. Quanto aqui à possibilidade de arrependimento, o parágrafo 5º traz uma regra importante sobre a retardação. Os pais eles podem voltar atrás do consentimento a qualquer momento até a realização da audiência. E após proferida a sentença de extinção do poder familiar, eles ainda possuem um prazo de arrependimento definitivo de mais de 10 dias e a tramitação interna de mais de 10 dias, né? E a tramitação, o prazo de arrependimento definitivo de mais de 10 dias, ok? E a tramitação interna dos processos também segue os prazos curtos, né? Conforme o artigo 168, após a juntada do relatório social ou do laudo pericial, abre-se a vista ao Ministério Público no prazo de 5 dias, dispondo do juiz de igual período, né, de 5 dias, para proferir a decisão. Por fim, o artigo 170, no parágrafo 1, determina que a colocação da criança em programa de acolhimento familiar deve ser obrigatoriamente comunicada a seu responsável legal no prazo também de 5 dias, tá bom? Grave esses prazos à vista do Ministério Público e também a comunicação da guarda, que cai muito em prova. São 5 dias e 5 dias, ok? E além da retratação dos pais, que eles têm até 10 dias para se arrepender, ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre infiltração virtual, analisando aqui uma das técnicas mais modernas de investigação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, inserida aqui pela Lei 13.441 de 2017. Essa infiltração, pessoal, ela consiste na atuação disfarçada de um agente de polícia na internet, utilizando uma identidade falsa no ambiente virtual, com o objetivo de interagir com criminosos e colher também provas de autoria e materialidade. É também fundamental destacar que essa ferramenta não pode ser usada indiscriminadamente. Trata-se de um mecanismo de exceção voltado restritamente de forma exclusiva para a investigação de crimes explorando, né, o abuso sexual de crianças e adolescentes, tudo bem? Avançando aqui, pessoal, vamos tratar agora dos crimes que autoriza a infiltração. O artigo aqui 90A do ECA, no artigo 90A, estudamos o rol taxativo de crimes que autoriza a infiltração virtual de agentes. Essa técnica, pessoal, ela é cabível, né, nas condutas tipificadas no próprio estatuto, abrangendo desde a produção do registro de pornografia infantil, né, no artigo aqui 240, e também
a venda e exposição desse conteúdo, certo? Até a distribuição também de publicações desse material. A autorização também se estende aos crimes que os crimes de adquirir ou armazenar esses tipos de arquivo, também conduta também passível de ter essa investigação, simular cenas também com menores e realizar o aliciamento ou assédio a crianças na internet. Além disso, a lei também expande essa ferramenta para infrações correlatas previstas no Código Penal. Isso inclui também a invasão do dispositivo eletrônico ou os graves crimes de estupro de vulnerável, certo? Também tem a corrupção, né, de menores e a sofisticação, né, da lascívia mediante a presença da criança ou, quer dizer, a satisfação, né, de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, tá, pessoal? A satisfação de lascívia também está prevista aqui no Código Penal e também é aderida aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, temos aqui o favorecimento da prostituição de vulnerável, que também é um crime, né, que autoriza essa infiltração virtual. Temos aqui as condições para autorizar essa infiltração. Primeiramente, temos o requerimento, né, que é feito pelo Ministério Público ao delegado, que apresenta o pedido fundamentado, ok? Logo após, temos aqui a autorização, que é a decisão judicial fundamentada, também ouvindo o Ministério Público, e temos, por fim, a necessidade, né, que é a prova, por outros meios que demonstram essa, como é que eu posso dizer, esse crime, né? A ordem é sequencial, sem um requerimento fundamentado, não há autorização, sem a demonstração de que a prova não pode ser obtida por outros meios, a medida é inadmissível, certo? Avançando aqui, vamos para a autorização judicial, certo? Ao tratarmos da autorização judicial, para essa infiltração virtual, o preenchimento correto dos requisitos é indispensável, né, para a validade dessa medida. Tudo bem? A legitimidade para requerer a infiltração é restrita ao Ministério Público ou ao delegado de polícia. Este último, por meio da representação formal, tem que chegar lá e representar o delegado de polícia, e a peça obrigatoriamente deve conter a demonstração real da necessidade da medida, a delimitação do alcance, né, das tarefas e que serão executadas pelos policiais disfarçados, a indicação dos nomes ou apelido dos investigados e, sempre que possível, os dados de conexão ou cadastros correspondentes. Na dinâmica processual, o papel do Ministério Público é central, certo? Ele, mesmo quando a iniciativa de representação partem do delegado de polícia, o órgão do Ministério, né, do Ministério Público, deve ser obrigatoriamente ouvido antes que o juiz, antes de o juiz exagerar na autorização judicial, certo? Antes do juiz dar autorização, o Ministério Público é sempre ouvido, certo? Antes de qualquer coisa. E aqui entramos na parte dos prazos, né? O inciso, o artigo 90A, 190A, inciso terceiro, né? Ele trata aqui dos prazos que operam, né, na operação de infiltração virtual. O prazo inicial aqui um prazo máximo, na verdade, de cada autorização judicial é de 90 dias por período, né? Caso a investigação demande mais tempo, as renovações são preferencialmente preliminares, certo? São, na verdade, perfeitamente preliminares, mas existe também o cumprimento de 4 requisitos. Cada nova prorrogação não pode exceder os 90 dias iniciais, né? E deve haver a demonstração de efetiva necessidade e a medida precisa ser a medida nova precisa de autorização do juiz e o somatório total não pode ultrapassar 770 dias no total, certo? Com esse exemplo prático, podemos fixar na mente que uma operação complexa pode ser renovada sucessivamente por 8 vezes, certo? O que equivale ao teto máximo, que é 2 anos de investigação policial, certo? De investigação de infiltração, certo? Até 8 vezes o máximo, certo? Que é 8 vezes 90, que dá 720 dias, que equivale a 2 anos aproximadamente. Vamos falar agora sobre os dados, né? Os dados de conexão versus os dados cadastrais. Os de conexão e os dados cadastrais. É interessante saber que os dados de conexão
tem a comparação entre os dois tipos, né, aqui embaixo, né, os dados de conexão é a hora, a data, o início, o término, a duração, o endereço de IP, o terminal de origem, né, que a pessoa está sendo conectada à internet. E depois aqui o dado cadastral é o nome, endereço do assistente do usuário, o IP de atribuído, né, a identificação do usuário, o código de acesso, são todos dados cadastrais. As bancas costumam dizer que o dado de conexão e colocar o nome de um dado cadastral, certo? Porque isso importa. O requerimento de filtração ele deve indicar esses dados, né, sempre que possível, pois tem que identificar os investigados no ambiente digital, né, não é para investigar indiscriminadamente qualquer pessoa, certo? E os dados de conexão, ele simplesmente serve para rastrear quando e onde alguém se conectou. E aqui os dados cadastrais identificam quem é o usuário, certo? Avançando aqui, pessoal, falando aqui do sigilo da operação, né, nos artigos 190b e 190e do Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras aqui fundamentais para garantir a validade de provas e a segurança dos envolvidos, conforme o artigo 190b, durante o curso da investigação, todas as informações colhidas, elas vão diretamente para o magistrado, né, que é o juiz, com acesso estritamente restrito, né, ao juiz e ao Ministério Público e também ao delegado responsável, cabendo ao julgador, né, o juiz, no caso, zelar pelo sigilo absoluto. Ao final da medida, o artigo 190-E determina que todos os atos eletrônicos eles sejam registrados, né, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público para um relatório, né, circunstanciado. Para proteger a, o policial disfarçado, né, é intimamente a intimidade das vítimas também. Esse registro que foram nos autos, eles são apartados, né, que, é, que funcionam, né, que ocorrem em segredo de justiça, sendo apenas apensados em inquérito policial, certo? Os autos aqui apartados, né, o registro, eles formam os autos apartados, né, apensados ao inquérito, né, que é de forma concomitante, né, ele não coloca junto, coloca apensados, certo? E, e preservada a identidade do agente, obviamente, né, que ele está fazendo aquela investigação, ninguém quer descobrir quem é que está fazendo, certo? É uma questão de sigilo, até mesmo pela vida da pessoa que está fazendo toda a investigação, certo? Em relação ao agente infiltrado, o artigo 190C traz algumas excludentes, né, de tipicidade do agente infiltrado, que garante também o respaldo jurídico para a atuação do policial disfarçado. A regra ela determina que não comete crime um agente que oculta sua identidade real na internet para coletar indícios de autoria e materialidade, desde que ele haja estritamente dentro dos limites da investigação autorizada pelo juiz, né? No entanto, o parágrafo único traz um alerta rigoroso sobre o excesso, né? Se o policial ultrapassar a finalidade da operação, ele responderá penalmente pelos atos cometidos e para diferenciar isso na prática é preferencialmente permitido, né? O policial cria um perfil falso para interagir com um suspeito que ele está na internet, né? E ele colha as provas. E por outro lado, haverá também um excesso criminoso se o agente infiltrado instigar ou provocar o suspeito a praticar um crime, né, que ele não cometeria por conta própria, ultrapassando aqui a fronteira do que foi judicialmente autorizado, certo? Vamos aqui para o artigo 190-D, que é a criação da identidade fictícia, né? O artigo 180-C dá um suporte, né, burocrático e legal para a criação da identidade fictícia, né, do agente filtrado. Esse elemento é essencial para garantir a segurança e o disfarce do policial na internet. A lei autoriza que os órgãos de registro e cadastro público incluam em seus bancos os dados oficiais, todas as informações necessárias para dar aparência real à identidade falsa do agente. Todo esse procedimento ocorre obrigatoriamente por meio de requisição de autoridade judicial e também sob sigilo absoluto. Para manter o controle estrito da rastreabilidade dessa medida excepcional, o procedimento sigiloso de criação é numerado, né, e tombado em um livro específico, impedindo vazamentos desses dados, né, para o histórico da operação, certo? Passando aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre os crimes da dignidade sexual de crianças, né? No capítulo 3 aqui. Os artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
eles tratam, né, desses crimes, né, contra a dignidade sexual das crianças. O primeiro deles aqui, elencado do artigo 240, pune o ato, né, de produzir, fotografar ou filmar cenas pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes com pena de reclusão de 4 a 8 anos e também, cumulativo a isso, tem a multa, né? Em seguida, temos o artigo 241A, que tipifica a conduta de oferecer, transmitir ou distribuir esse material ou qualquer meio, inclusive telemático, né? Prevendo uma pena de 3 a 6 anos e multa. Para quem consome esse conteúdo, o artigo 241b pune simples ato de adquirir ou armazenar esses arquivos digitais, fixando a pena de 1 a 4 anos também tem multa sobre fixada, né, para a pena de quem assiste, né, consome esse conteúdo. Por fim, com a barreira preventiva na internet, o artigo 241-D criminaliza o ato de aliciar ou assediar o menor, punindo quem constrange a criança por qualquer meio de comunicação com fins libidinosos, com pena também de 1 a 3 anos e multa, certo? Seguindo aqui, vamos agora para o artigo 4º, que trata da apuração de irregularidades em entidade de atendimento, tá? Aqui apresenta aqui no artigo 191 a 193, certo? No rito Celery, que é um rito mais rápido, né? Para fiscalizar os locais que acolhem crianças e adolescentes. O procedimento tem início por portaria da autoridade judicial ou por representação do Ministério Público ou Conselho Tutelar, devendo conter o resumo dos fatos investigados. Assim, o processo ele começa, o dirigente da entidade é citado e dispõe no prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta. Essa resposta é por escrito e também especificar as provas que pretende produzir. Caso haja necessidade de dilação probatória, o juiz ele designará uma audiência de instrução e julgamento, né, para essa dilação. Finalizando a colheita de provas, abre também 5 dias para a alegação finais e também em 5 dias para que o magistério profira a sentença. Por fim, guarda também uma medida cautelar importante. Se houver um motivo grave que justifique o juiz decretar liminarmente o afastamento provisório do diligente antes mesmo do fim do processo, ele pode também fazer, certo? Avançando aqui para o artigo 197A, 197F, falamos aqui da habilitação de pretendentes à adoção, né? Primeiro tem uma petição inicial, que é onde vai remeter os documentos, as certidões e os comprovantes, né, para a adoção. Depois tem a vista do Ministério Público no prazo de 48 horas para dar ciência e 5 dias para a sua manifestação. Depois o estudo psicossocial, aqui vai ter toda uma equipe interprofissional, e essa fase aqui é obrigatória, certo? E, por fim, tem a habilitação, que é a inscrição no cadastro. O prazo para isso é 120 dias, certo? Aí a pessoa vai estar habilitada a fazer seu cadastro no banco de dados, né? E após a definição da habilitação, o pretendente inscrito no Cadastro Nacional é, e convocado, né, em uma ordem cronológica. Depois da inscrição, né, ele é convocado em ordem cronológica e a habilitação deve ser renovada a cada 3 anos, porque alguma desses documentos eles podem sofrer mudanças, né? A avaliação psicossocial pode dizer alguma coisa para a pessoa não estar apta, por exemplo, naquele momento, fazer a adoção, né? Por isso que tem que ser renovada a cada 3 anos. Em relação aqui ao artigo 198 e 199, temos aqui o sistema recursal na Justiça da Infância e da Juventude. Pessoal, aqui, pessoal, no artigo 198 do ECA, ele estabelece que os recursos são totalmente isentos de preparo e fixa o prazo uniforme de 10 dias para manifestação do Ministério Público e da Defesa, com exceção apenas dos embargos de declaração, que não tem esse tempo estipulado, certo? Esses recursos eles gozam de preferência de julgamento e dispensam, na verdade, a figura do revisor. Além disso, antes de remeter os autos à segunda instância, o juiz eles dispõe de 5 dias para exercer o juízo de retratação, certo? Manifestando, mantendo ou reformando sua decisão. Reformulando, na verdade. Caso ele modifique a sentença, a remessa dos autos ao tribunal dependerá de requerimento da parte prejudicada no prazo de 5 dias, certo? E para os procedimentos de adoção e destituição do poder familiar, o Estatuto impõe regras ainda mais rigorosas de urgência, certo?
Conforme o artigo 199-A, a sentença que concede a adoção produz efeitos imediatos, o que significa que eventual recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, certo? O artigo 199-C, ele confere prioridade absoluta no trâmite desses recursos nos tribunais determinando o artigo 199-D que o desembargador, pessoal, ele tem aqui que colocar o processo na mesa para julgamento no prazo máximo e improrrogável de 60 dias. Tudo bem? Avançando aqui para as atribuições do Ministério Público no Estatuto da Criança e do Adolescente. É exclusivo do Ministério Público conceder a remissão como exclusão do processo, instaurar um inquérito civil, expedir notificação com a condução coercitiva, certo? Se for preciso, e em relação à atuação judicial, é promover ações de alimento, suspensão e destituição do poder familiar. Também é atribuição do Poder Judiciário, né, impetrar mandato de segurança, de junção e habeas corpus quando necessário. Além disso, tem a função do Poder Judiciário de intimação sempre pessoal, certo? Em relação à fiscalização, ela tem o dever de inspecionar entidades públicas e privadas, certo? Para ver se está ocorrendo tudo certo, de acordo com o estatuto, e também o livre acesso ao local com crianças ou adolescentes. A falta de invenção causa nulidade do feito, certo? E aqui, pessoal, tratamos aqui dos principais crimes do ECA, tá, pessoal? Os crimes que ocorrem por meio de reclusão, certo? No grupo das infrações mais graves punidas com reclusão, o artigo 237 criminaliza aqui a subtração da criança, né? Subtração para lá substituto, certo? É uma reclusão de 2 a 6 anos, mais multa, certo? Aqui o envio irregular ao exterior é uma reclusão de 4 a 6 anos. E se for empregado violência, tem também um aumento da pena de 6 a 8 anos, ok? Em relação à exploração sexual, aqui a reclusão é de 4 a 10 anos, mais multa, mais as perdas dos bens também, certo? E a corrupção de menor é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais um terço se o crime for hediondo. E crimes de detenção, temos aqui o 228, né, o artigo 228 a 236, que é as condutas funcionais, a detenção é de 6 meses a 2 anos, né? E a apreensão ilegal, omissão de comunicação e vexame ou constrangimento, todas essas são condutas que podem inserir em crimes de detenção. Além disso, tem também o fornecimento de bebidas alcoólicas, que também é um crime de detenção de 2 a 4 anos, mais multa, mais um terço se for consumida, né? Se for consumida essas bebidas. E todas essas ações públicas é incondicionada a representação, certo? O Ministério Público que faz e aplica também a Lei 9.099/95, ok? Que é justamente essa lei aqui de despenalizadoras. Vamos aqui avançando aqui para as infrações administrativas, né? A, a visão geral das infrações administrativas. Essas infrações, pessoal, aqui presente aqui no capítulo 7, vai aqui do 245 a 258C, né? E aqui a legislação estabelece como sanção padrão a multa que varia de 3 a 20 salários de referência, certo? São 3 a 20 salários mínimos, com valor obrigatoriamente aplicado em dobro em caso de reincidência, certo? Entre os principais tipos, o artigo 245 pune o médico, o enfermeiro ou professor que deixa de comunicar à autoridade competente a suspeita ou confirmação de maus trato contra os menores, certo? O professor ele também pode ter uma penalidade, caso ele não diga, né, à autoridade competente. Por isso é muito importante os futuros professores estudarem essa lei antes de fazer qualquer avaliação, porque ele pode se sujeitar a crimes, certo? Se não comunicar à autoridade competente, certo? Médico ou professor. Tanto médico como professor ele tem que ter ciência dessa lei. Já o artigo aqui 247, ele fala sobre divulgar nome, ato, documento de procedimento relativo à criança ou adolescente também é um, é um assunto bem importante para a pessoa proteger, né, a identidade, né?
E o artigo 250 ele penaliza, né, no setor de serviço, o artigo 250 penaliza o hotel ou pousada que hospedar criança ou adolescente desacompanhado e sem autorização legal, sujeitando aqui o estabelecimento ao fechamento por até 15 dias se houver reincidência, certo? Ou seja, aquele hotel, se receber criança sem um acompanhante, né, ele pode ser fechado por 15 dias, ok? Por fim, o artigo 258C traz uma regra específica que fixa um valor, né, de vender ou fornecer cigarro ou produtos que causem dependência química a menores, gera uma multa administrativa de até R$ 3.000 a 10 mil, certo? Mas a acumulada, né, com a interdição do estabelecimento até o recolhimento do valor, ok? Avançando aqui, pessoal, para os estudos das regras de incentivo fiscal por meio da doações dedutíveis aos fundos de direito da criança e do adolescente, o Estatuto ele permite que os contribuintes abatam essas destinações diretamente ao imposto de renda devido, né, fixando limites percentuais destinados para cada perfil. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real pode deduzir até 1% do imposto devido, enquanto que pessoas fiscais, né, físicas, na verdade, elas encontram as duas possibilidades, o abatimento de até 6 no imposto apurado ao longo do ano calendário, né? Ou a dedução de até 3 quando a doação é realizada diretamente na declaração de ajuste anual. Por fim, o artigo 260F traz uma regra fundamental aqui para a sua prova, certo? Todos os documentos comprobatórios dessas doações devem ser guardados e mantidos à disposição da fiscalização pelo prazo de 5 anos, tá, pessoal? Não esqueçam desse ano aqui, ó, esse prazo. E falando em prazo, temos aqui também a tabela de prazos. Caso você for fazer uma prova do Estatuto da Criança e do Adolescente, você precisa saber muito o prazo que sempre cai em relação a prazo, questões, né, muito importantes que a maioria dos concurseiros erram, né? Por isso que a gente fez essa tabela de prazo. O link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos resolver umas questõezinhas dessa lei para poder gabaritar nas provas, ok? Vamos aqui resolver questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal 8.069 de 1990, certo? Lembrando que também temos questões de certo ou errado, caso você for fazer uma prova do Sebrasp, né? Como concurso de Alagoas, né? Seduca Alagoas vai fazer prova aqui do Sebrasp, né? Certo e errado a gente também tem esse material, certo? Mas por enquanto a gente vai resolver de alternativas, que a maioria dos concursos costuma cobrar. Questão número 1. Considerando as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, relativas aos critérios etários e à abrangência do diploma legal, assinale a opção correta. Letra A. Para os efeitos da lei, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade completa. Errado, pessoal. É 12 anos incompleto. Então a A já está incorreta. Letra B. O adolescente é definido legalmente como um indivíduo entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Não, pessoal. O adolescente, né? O limite é 12 a 18 anos completo, certo? Não menciona um nome incompleto, certo? Então é 12 a 18 anos completo, adolescente, ok? Lembrando que em alguns casos, para reincidência, né, que é aquele prazo lá de 3 anos, pode ser de 18 anos mais 3, que dá igual a 21, certo? Então, lembre daquela aulinha no finalzinho da aula que a gente comentou isso aí. Letra C. A aplicação do ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade ocorre de forma automática e restrita, independentemente da previsão legal específica. Não, pessoal. A gente acabou de comentar, né, que a aplicação da faixa etária de 18 e 21 anos é excepcional e depende de casos expressos na lei, não sendo automática, ok? Não é automática. A gente falou que é só em alguns casos, certo? Letra D. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Pessoa entre 18 e 21 anos de idade, exatamente. A gente viu em aula, né? Tem até nos slides essa exceção, tudo bem? Vamos lá para a segunda questão. Letra D é o nosso gabarito da primeira. Questão 2. O artigo 4º do ECA impõe à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público o dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. À luz do detalhamento legal desse comando, a garantia de prioridade compreende letra A.
A primazia de receber proteção de socorro apenas em situação de calamidade pública ou emergência declarada. Errado, pessoal. O artigo 1 determina que a primazia de receber proteção de socorro em quaisquer circunstâncias, certo? Letra A está incorreta. Letra B. Precedência, né, de atendimento exclusivamente do serviço estritamente público de saúde e educação. Não, pessoal, o privado também é abrangido com essa lei, certo? Então, não é só o público, o privado também. Letra C. Preferência na formulação de exclusão de políticas sociais públicas. Exatamente, ó. Preferência na formulação e na execução, né, de políticas sociais públicas. Então, tá correto aqui, porque a criança, o adolescente, as pessoas vulneráveis sempre têm preferência, né, quando não é políticas sociais e políticas públicas. Letra C, o nosso gabarito da segunda questão. Essa terceira questão eu vou deixar com vocês aqui. Digam aí nos comentários qual é o gabarito da terceira. Com as inovações trazidas no texto do Estatuto sobre os deveres parentais e a proteção contra a violência de direitos, sinala a opção correta a respeito da assistência afetiva e dos atos ilícitos contra o público infanto-juvenil. Letra A. O abandono afetivo foi expressamente excluído da legislação como hipótese configuradora de conduta ilícita por se tratar de elemento meramente moral. Letra B. A assistência afetiva prestada pelos pais restringe-se exclusivamente ao amparo financeiro e à subsistência material básica do filho. Letra C. A solidariedade e o apoio nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade constitui uma das vertentes da assistência afetiva para efeitos legais. Letra D. A presença física dos pais deve ocorrer de forma incondicional, mesmo quando fustigada por impossibilidade material ou recusa expressa do adolescente. Letra E. A ação de ou omissão que ofenda o direito fundamental da criança ou do adolescente gera sanções administrativas, mas afasta por completo a reparação por danos civis. E aí, pessoal, qual é o gabarito da terceira questão? Lembrando que esse material, pessoal, tem mais de 100 questões, se eu não me engano. Vamos ver aqui. 30. Vamos até lá embaixo. Tem mais de 100 questões. 111, tem mais de 100 questões aqui para você treinar. Lembrando que ele está na descrição do vídeo e no comentário fixado, juntamente com os slides da aula. Se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar o nosso projeto, tá, pessoal? Compartilha com o amigo que está estudando essa lei, tá bom? Para ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.